Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco, agradecendo desde já a presença de todos, para juntos reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: o amor é substância divina que alimenta todos os sistemas do universo. Tudo que existe foi criado por amor. Eis a lição de Deus para todos nós. Cumpre-nos viver por amor, com amor e pelo amor. Simples assim. Pense nisso. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a capacidade de amar se amplia com a evolução humana, e cujo título da reflexão nós sintetizamos em Amor e Evolução. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e fomos encontrá-la no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 8, quando este apóstolo disse: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a base doutrinária nos vem do capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, e o capítulo 12 desse mesmo Evangelho, amai os vossos inimigos. Quando nós pensamos no amor, identificamos que ele é o substantivo do verbo amar. Amar, do latim amore, é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma outra coisa. Os gregos descreveram uma série de amores, ou a compreensão do amor de diversas formas, o amor eros, storge, filia. Mas o principal deles é o amor ágape, que é o amor de Jesus. Mas o amor sempre foi tratado desde tempos imemoriais. Por exemplo, os grandes filósofos da humanidade. O que eles dizem sobre o amor? Segundo Platão, o que mais aproxima o homem das essências divinas é o amor, pois esse é o sentimento responsável por impulsionar a alma na direção da verdade. Para Nietzsche, o amor não é outra coisa que um derramamento, uma espécie de luxo e de dádiva daquilo que cada indivíduo conquistou por e para si mesmo e quer partilhar alegremente com uma outra pessoa. Para Sócrates, o amor é um processo de busca pela beleza, sabedoria e virtude. Ele acreditava que o amor era uma forma de ascender a um estado mais elevado de conhecimento e compreensão. E Sócrates dizia que era a partir deste processo mais elevado de conhecimento e compreensão que o ser humano poderia alcançar a verdadeira felicidade, a verdadeira realização.
Para Arthur Schopenhauer, o amor é a compensação da morte. O amor é o objetivo último de quase toda preocupação humana. É por isso que ele, o amor, influencia nos assuntos mais relevantes. O amor interrompe as tarefas mais sérias e, por vezes, desorienta as cabeças mais geniais, dizia Schopenhauer. E Freud, Sigmund Freud. Freud indica que o amor é o estado que o sujeito atinge quando se sente igual a outra pessoa por quem se apaixona. O amor de Freud está muito próximo àquela conceituação grega do amor, Eros. E para o Espiritismo, o que é o amor? O que significa o amor? Vamos então à instrução do Espírito Lázaro, que está no capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Disse Lázaro: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Saímos da primitividade até chegarmos ao seu ponto mais alto do progresso espiritual, que é o amor ágape, mas passando por diversas fases que acompanham naturalmente a evolução humana. A benfeitora Joana de Ângeles, na obra O Ser Integral, lá na página 102, ela tem uma afirmação preciosa. Ela diz: o amor deve ser uma constante na existência do homem. Vou repetir. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Há em todos e em todos os seres a presença do amor. Recordando lá o Evangelho de João, Deus é amor. Em um lugar, revela-se como ordem, no outro, beleza, e sucessivamente harmonia, renovação, progresso, vida, convocando a reflexão, chamando todos nós à reflexão. E ela diz mais, e talvez uma coisa importantíssima na sua reflexão, ela diz: o amor é o antídoto mais eficaz. Ele não é apenas eficaz, ele é mais eficaz contra quaisquer males. Na nota explicativa da questão 938 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma observação interessante. Ele diz: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Olha que interessante. Amar é um processo longo, interminável. E quem ama verdadeiramente, cada dia ama mais. Todos queremos amar e ser amados, mas muitas vezes o egoísmo pede para nós ser amado. E nós acabamos amando pouco. Mas é fato também que quando nós encontramos alguém em que há uma simpatia espiritual, a gente vibra, o coração vibra. Nós, nos relacionamentos afetivos, dizemos que encontramos aquele afeto que estava perdido nos tempos imemoriais.
Mas eu creio que a melhor explanação sobre o amor está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo do Evangelho faz uma dissertação amorosa sobre esse sentimento que é o amor, colocando-o como elemento essencial em tudo que faz o homem, e sem o qual as coisas perdem o sentido. Se não fizer por amor, não há sentido. Mas um trecho dessa carta de Paulo aos Coríntios tem um profundo significado filosófico religioso. Porque o apóstolo diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele traz uma série de negativas. Não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece. Mas ele encerra o texto com a grandeza de quem ama verdadeiramente. Porque ele assinala as virtudes crísticas do amor. Sofrer, crer, esperar e suportar. E aí me permitam, queridos amigos, dizer que essas virtudes crísticas de sofrer, crer, esperar e suportar, nós encontramos em muito larga escala no amor de mãe. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus como é que eles poderiam ser reconhecidos como divulgadores do Evangelho, a resposta de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, foi bem oportuna. Que Jesus disse para eles: nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha que ele coloca a partícula se. Portanto, é uma decisão pessoal deles, de cada um deles. Está na vontade deles, no livre-arbítrio deles. Então, se tiverdes amor uns pelos outros, todo mundo vai reconhecer que você é o meu discípulo. Se tivermos amor uns pelos outros, seremos reconhecidos por Jesus como seus discípulos. Ora, a partir dessa premissa da fala de Jesus, a gente deduz que o amor tem a capacidade de tornar os seres humanos conhecidos. Através do quê? Através das atitudes de amor. Lembra lá do que falou a mentora Glorinha. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 15 da obra Fonte Viva, a propósito do amor e da relação dele com a vivência evangélica da Boa Nova, e pensando naquilo que Jesus havia dito aos discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, ele diz algo interessante. Ele diz: não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo.
Ele faz um diagnóstico. É verdade. Nós vamos precisar de tudo isso. Mas aí ele coloca uma conjunção adversativa. Ele diz: no entanto. Então está chamando a atenção para o que é verdadeiramente importante. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. E conclui de maneira brilhante: seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Recordando novamente João: Deus é amor. Mas qual a relação entre amor e evolução humana? Vamos entender que o amor foi algo que foi construído pelo ser humano no seu processo evolucionista. O homem primitivo não tinha esse sentimento desenvolvido. Os espíritos que ainda se encontram nas fases primárias da evolução, eles desconhecem as mais singelas manifestações do amor. Por quê? Porque eles ainda estão presos às necessidades básicas. Estão presos às paixões, que são determinadas pelo instinto de sobrevivência da espécie. O desenvolvimento do amor, considerado em sua dimensão elevada, é conquista que se amplia durante o processo evolutivo do ser humano. E a esse propósito eu gostaria de recordar novamente o benfeitor Emmanuel, agora no capítulo 30 da obra Pensamento e Vida. O que diz o Emmanuel? O amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Lembra lá do Evangelho de João, né? Deus é amor. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Então não há regime de exceção. O amor puro, como reflexo do Criador, brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Então, Emmanuel coloca um macro exemplo e um micro exemplo, uma coisa muito importante que é a imensidão dos mundos. Tem a presença do amor de Deus, mas tem a presença do amor de Deus também naquela flor anônima que está lá esquecidinha no campo. Agora, chama a atenção é que o Emmanuel começa a frase dizendo o amor puro. Então quer dizer que se existe amor puro é porque existe amor impuro? A resposta é sim. E que amor impuro é esse? O amor de ocasião. É aquele amor que vai na contramão de tudo que nos ensinou Paulo lá na primeira carta aos Coríntios. É o amor que não tem paciência, é o amor que se soberbece, é o amor que é ciumento e por aí vai. Lá na obra Pensamento e Vida, que eu citei há pouco, o Emmanuel diz: o amor é reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. Lembra da frase de Jesus? A cada um segundo as suas obras? Lembra do tribunal da consciência, onde todos nós seremos julgados após a desencarnação? Nós precisamos, então, estar de acordo com a lei divina, sempre lembrando naquilo que disse João, né? Deus é amor.
aquilo que o próprio Emmanuel disse anteriormente, o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas, para que nós estejamos verdadeiramente pacificados neste sentimento. Se a primeira fase da evolução humana se caracteriza pelo desconhecimento do amor, lá no tempo mais primitivo, a fase seguinte já aponta as primeiras manifestações desse sentimento. De que forma? Aqui o ser humano começa então a amar a si mesmo, mas ainda não ama o seu próximo. A criatura ainda se encontra bastante distante do amor puro, sublimado. E a partir desse marco, desse tempo, ele vai permanecer longos períodos, porque permanece centrado em si mesmo, amando mais a si e pouco ou nada se interessando pelo próximo. Foi assim nos primórdios da humanidade. Os espíritos recém-criados por Deus, ainda na sua primitividade espiritual, também agem dessa forma. E o desenvolvimento do sentimento ocupa então um extenso período da camada ascensional humana antes do espírito sublimá-lo. E quando é que o espírito sublima o amor? Quando ele se liberta das amarras do egoísmo e do orgulho. Ele aprende então a sair de si mesmo e inicia o seu aprendizado junto ao próximo. E como é que ele inicia esse aprendizado? Servindo ao próximo. Neste aspecto de servir ao próximo, no capítulo 39 da obra Alma e Coração, o benfeitor Emmanuel diz o seguinte: auxiliarás por amor nas tarefas do benefício, ou seja, melhorando a vida das pessoas. Enxergarás nos que te rodeiam irmãos autênticos diante da providência divina. Ajudarás os menos bons para que se tornem bons, e auxiliarás os bons a fim de que se façam melhores. Olha que interessante. O nome disso é compromisso. Compromisso de amor. Mas o Emmanuel também tem outro ensinamento extremamente interessante no capítulo 63 da obra citada anteriormente, A Fonte Viva. Ele diz: existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem, por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Lembra lá do que disse Jesus aos apóstolos, como eles seriam reconhecidos? Por muito se amarem. O Emmanuel está chamando aqui a nossa atenção de que podemos até amar mediante o discurso, mediante os escritos. Nós amaremos verdadeiramente pela ação prática, concreta, que ele chama aqui obras de sacrifício próprio e de amor puro, e dá a referência para nós, os moldes de ação que o Cristo nos legou. Quando foi perguntado qual o modelo
E o guia mais perfeito para a humanidade, responderam os espíritos: vede Jesus. O amor ágape. Esse final do comentário de Emmanuel, semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muitos se amar. Ele dá a tônica desse sentimento, que é o amor. Sentimento esse que devemos esposar com grandeza e constância. Mas quando a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente consegue identificar 9 virtudes do amor. Naquele belíssimo trecho. Primeira virtude, paciência. Paulo diz, o amor é paciente. Na questão 254 da obra O Consolador, está escrito: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma, que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Isso nos leva a pensar na impaciência. A impaciência, então, é uma manifestação da própria alma de quem não se ama, que não consegue exemplificar com a paciência o amor que tem dentro de si para com o próximo. Segunda virtude, tolerância. Paulo diz, o amor não se exaspera. O tolerante é aquele que, por aceitar e compreender que cada indivíduo possui a sua própria maneira de ser, de pensar, de sentir, de comportar-se, age com tato, com cautela, com benevolência, procurando extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor. O ser tolerante aceita as pessoas como elas são. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Está lá na música. Terceira virtude, benevolência. Paulo diz, o amor é benigno. André Luiz, no capítulo 16 da obra Nosso Lar, tem uma frase que tem tudo a ver com essa virtude do amor segundo Paulo. André Luiz diz, o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Olha que interessante. O verdadeiro, não o falso, para transbordar em benefícios, ou seja, para acumular a criatura cada vez de coisas melhores. Precisa trabalhar sempre. Trabalhar internamente o sentimento, aperfeiçoando com a pureza do coração, e trabalhar externamente, fazendo o bem e fazendo a caridade. Quarta virtude, incondicionalidade. Que Paulo diz, o amor não procura seus interesses. Amor incondicional, por definição, é aquele que não impõe condições, seja por meio de chantagens, cobranças, de exigências, para que ele possa existir ou expressar-se. O amor incondicional é isso. Na obra As Dores da Alma, do espírito Hamed, diz algo interessante. Ele diz, somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. São as condicionalidades que nós impomos às criaturas em nome do amor. Você confere isso lá na página 53 da obra As Dores da Alma. Quinta virtude, maturidade. Paulo diz, o amor não arde em ciúmes. O ciúme é uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que irreal,
de perder algo que julgamos ser nosso por direito. Não é ciúme apenas da relação afetiva, mas ciúme das coisas materiais. A gente acha que tudo é nosso. Nada é nosso, nem o próprio corpo. Tudo é dádiva e empréstimo de Deus para nós. O ciúme é uma doença, uma neurose. Uma neurose, uma doença que impede o crescimento humano. Ciumento sofre muito, muito. Sexta virtude: respeito. Paulo diz: o amor não se conduz inconvenientemente. É fato que muitas vezes nós agimos de forma inconsequente, irresponsável mesmo, sem nenhum respeito pelo outro. Por quê? Por que agimos assim? Porque esquecemos que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. E a esse propósito, o Espírito Hamed, lá na obra As Dores da Alma, ele também diz algo interessante. Uma frase curta, objetiva, de muita profundidade. Ele diz: ter limites é o ato de concretizar nossos sentimentos e pensamentos sem subtrair os direitos dos outros. Sétima virtude: capacidade de perdoar. Paulo diz: o amor não se ressente do mal. É fato. É fato que muitas vezes nós ficamos remoendo rancor por alguém, esquecendo que o perdão faz parte daquela famosa trilogia do BIP: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Existe uma obra chamada Os Caminhos do Coração, Ensaios Originais sobre o Amor, do Richard Carlson e do Benjamin Shield. Existe um capítulo na obra chamada O Amor é uma Escolha. E o Richard e o Benjamin afirmam algo interessante. Eles dizem: o que realmente sustenta uma vida de amor, é o nosso desejo de permanecer num espaço amoroso e de reagir com amor nos momentos difíceis. Olha aí o tamanho do desafio. Reagir com amor nos momentos difíceis. E aí eles dizem algo fantástico: é muito fácil amar quando tudo vai bem e se está rodeado de pessoas amigas. Esse amor é fácil. Duro é você amar num ambiente em que tudo é contra você. Creio que por isso que Jesus disse, amai os vossos inimigos. Oitava virtude: lealdade. Porque Paulo diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Lembremos que o ser leal, a pessoa leal, é sempre ética em tudo que sente, em tudo que faz, em tudo que pensa. O ser leal é honesto, sincero, é fiel. A lealdade é uma virtude absolutamente extraordinária. Nós queremos sempre o melhor para o outro, e querendo o melhor para o outro, estamos querendo também o melhor para nós mesmos. Nona e última virtude: humildade. Interessante. Porque Paulo diz: o amor não se ufana nem se ensoberbece. Só consegue fazer isso quem é humilde. Por quê? Porque a humildade coloca um selo nos lábios, para que a gente não fique se vangloriando,
dos nossos gestos de paciência, de tolerância, de benevolência, de incondicionalidade, de maturidade, de respeito, de perdão, de lealdade para com todos os demais. Ou seja, Paulo coloca na última estrofe a virtude que complementa todas as outras. Esta nona virtude complementa todas as 8 anteriores. Nós devemos ser humildes, nós não podemos ser arrogantes, cheios de empáfia, nos acharmos superiores ou melhores do que alguém, porque não somos, verdadeiramente não somos. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, de forma simples e objetiva, eu sugiro que nós fiquemos com o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Pedro dá uma receita perfeita. Ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Lembra lá o que Jesus ensinou para os apóstolos e discípulos que desejavam saber como seriam reconhecidos? Por muitos se amarem. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.